Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Impacto da seca na Argentina agrava a produção e produtividade da soja. Demanda lenta por carne bovina faz com que as indústrias diminuam as ofertas de compra. Possibilidade de pancadas de chuva em quase todo o estado de Goiás. A agropecuária foi a grande responsável pelo resultado da economia brasileira no ano passado. A CIEG, Camex e a Embaixada de Israel querem levar você a Israel. Fevereiro de 2018 apresentou resultados muito aquém dos esperados e desejados. O agronegócio está começando. O impacto da seca na principal zona produtora de grãos da Argentina se agrava à medida em que se acumulam dias sem chuvas, levando especialistas a dizer que a situação é tão crítica como a do ano de 1996, quando as perdas foram devastadoras. Por outro lado, analistas asseguram que a alta nos preços das commodities vai compensar em 86% a produção que se perderia. Mas algumas entidades agropecuárias criticam esse ponto de vista. De acordo com o Consórcio Regional de Experimentação Agrícola, o CREA, que foi divulgado agora recentemente, os produtores perderiam por volta de 2 bilhões de dólares em função da seca. Até o momento, as estimativas de produção de soja estão ao redor de 40 milhões de toneladas, uma vez que o cultivo registra uma perda de potencial de rendimento da ordem de 27%. O panorama é bastante desolador. A projeção original para esta safra era de 56 milhões de toneladas e está se calculando que vai chegar por volta de 40 milhões de toneladas. As reservas de água estão se esgotando e em algumas zonas não tiveram nenhuma gota de chuva desde o último dia 15 de fevereiro e o cenário é muito complicado. A seca é mais similar ao que se estava vivendo desde 1996, quando a média nos campos atingiu 1.200 quilos por hectare. Se não chover nos próximos dias, as perdas devem se incrementar e o caso da soja seria o pior. Algumas estão sobrevivendo, mas faltará tamanho de grão e haverá probabilidade de rendimento e qualidade. Em muitos casos, a simples vista, o cultivo não se deve tão mal. Mas quando entrar as máquinas, aí a situação vai piorar. Por um lado, a demanda está lenta, o que não faz com que as indústrias aumentem as ofertas de compra, mesmo com a proximidade da virada do mês, de fevereiro para março. Do outro lado, os pecuaristas podem segurar as boiadas devido à capacidade de suporte do período das chuvas. Isto impede que a pressão de baixa testada por frigoríficos com programações maiores seja efetivada. No mercado atacadista de carne com osso não houve alterações, embora o cenário da demanda esteja calmo. A virada do mês deve gerar melhoria no curto prazo e com isto o mercado deve ser definido pelo equilíbrio entre a retenção de boiadas e a maior necessidade de produção com o início do mês. Normalmente, nesta época do ano, os varejistas estariam negociando com as indústrias para reabastecer as gôndolas e se preparar para a melhora sazonal das vendas agora no começo do mês. E isso daria fôlego ao negócio com o boi gordo. Se esse movimento não há esse viés definido que caracterize uma conjuntura do mercado do boi gordo em todo o país. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós deveremos ter hoje para a maioria dos municípios possibilidade de pancadas de chuva à tarde, nebulosidade, tempo fechado e chuvoso com possíveis trovoadas. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 31 a máxima e 23 a mínima. Campos Belos, 32 a máxima e 23 a mínima. Ceres, 29 a máxima e 22 a mínima. Lusiânia, 27 a máxima e 21 a mínima. Jussara, 30 a máxima e 24 a mínima. Anápolis, 27 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 29 a máxima e 22 a mínima. Quirinópolis, 30 a máxima e 22 a mínima. Jataí, 29 a máxima e 21 a mínima. E Ipameri,
28 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a agropecuária foi a grande responsável pelo resultado da economia brasileira no ano passado. A CIEG, Camex e a Embaixada de Israel querem levar você a Israel. Fevereiro de 2018 apresentou resultados muito aquém dos esperados e desejados. Nós voltamos já.